Fala galera linda, bem-vindo ao meu canal novamente. Bem, Odmara Martins e mais um vídeo para você e para mim. E hoje prosseguimos com a leitura do livro Desperte Seu Gigante Interior de Anthony Robbins. E eu já vou pedir para você, se você está cansado de levar a vida que você tem levado, se você realmente não entende o porquê você age, né, da forma que você age, depois você se arrepende, este livro ele vai te guiar e te mostrar o porquê acontece isso na sua vida. Não tem mágica, tem conhecimento. Você deve ter escutado falar na frase, quem tem conhecimento tem poder, e é exatamente isso. Quando você tem conhecimento, você tem todo o poder sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, sobre as suas ações, sobre as suas palavras e até sobre o seu pensamento. Então, fica comigo nesse vídeo e bora para a leitura desse livro maravilhoso. Então, como a sua identidade é formada? Você sabe? Pois é, agora nós vamos falar sobre isso. Porque durante a Guerra da Coreia, mais prisioneiros americanos delataram companheiros do que em qualquer outra guerra da história moderna. A resposta é que os comunistas chineses, ao contrário dos seus aliados, os norte-coreanos, compreendiam o poder da identidade para mudar não apenas convicções e valores antigos, mas também as ações num instante. Em vez de tratar os prisioneiros com brutalidade, eles se empenhavam em sua forma engenhosa de guerra psicológica, projetada não apenas para extrair informações ou criar submissão, mas também para converter o soldado americano à sua filosofia política. Sabiam que, se pudessem levá-lo a um novo conjunto de convicções e valores, então ele veria o papel de seu país na guerra como inútil e destrutivo. E assim os ajudaria em qualquer coisa que pedissem. E foram bem-sucedidos. A compreensão do que eles fizeram pode ajudá-lo a compreender como você chegou à sua atual identidade e como pode expandir sua identidade. E com isso toda a sua vida numa questão de momentos. A tarefa diante dos comunistas chineses era de fato formidável. Como se pode mudar toda a identidade de alguém sem ameaça de morte ou a promessa de liberdade? Novamente eu vou repetir aqui. Como se pode mudar toda a identidade de alguém sem ameaça de morte ou a promessa de liberdade? Ainda mais sabendo que o soldado americano fora treinado para revelar seu nome, posto e número de série? O plano era muito simples. Comece pequeno e desenvolva. Os chineses compreendiam que identificamos alguém por suas ações. Por exemplo, como você sabe que é realmente seu amigo? Não é pela maneira como a pessoa age e como trata os outros? O verdadeiro segredo dos comunistas, porém, foi a compreensão de que determinamos quem somos, nossas identidades. Também pelo julgamento das nossas ações. Em outras palavras, analisamos o que fazemos para determinar quem somos. Os chineses eles sabiam que para alcançar o seu objetivo maior de mudar as convicções do prisioneiro sobre a sua identidade, tudo o que precisavam conseguir era levar o prisioneiro a fazer coisas que um colaborador ou um comunista faria. Repito, não é uma tarefa simples, mas eles concluíram que poderia ser realizada se pudessem desgastar o prisioneiro de guerra americano através da conversa durante 12 a 20 horas. E depois fazê-lo atender a um pedido menor, como dizer, os Estados Unidos não são perfeitos, ou é verdade que num país comunista o desemprego não é um problema. Estabelecida essa base, os chineses começavam pequeno e construíam todo o resto. Eles compreendiam a nossa necessidade de coerência. A partir do momento em que fazemos uma declaração em que dizemos acreditar, temos de estar disposto a apoiá-la. Pediam simplesmente ao prisioneiro que escrevesse alguma das coisas pelas quais os Estados Unidos não eram perfeitos. Depois perguntavam ao soldado americano, que se encontrava em estado de completa exaustão, que outros benefícios sociais existem no comunismo? Em pouco tempo, o soldado tinha à sua frente um documento em que não apenas criticava seu país, mas também enaltecia o comunismo com todos os argumentos escritos com a sua própria letra. Agora tinha de justificar para si mesmo por que fizera aquilo. Não fora espancado,
nem haviam lhe oferecido recompensas especiais. Fizera todas as pequenas declarações pela necessidade de permanecer coerente com as que já escrevera, e agora, até assinar o documento. Como podia explicar sua disposição para fazer isso? Mais tarde, pediam-lhe que lesse a sua lista numa discussão de grupos com outros prisioneiros, ou mesmo que escrevesse um ensaio inteiro a respeito. Quando os chineses irradiavam esses ensaios junto aos nomes dos prisioneiros que os havia escrito, o soldado americano descobria-se de repente identificado publicamente como um colaboracionista do inimigo. Quando os outros prisioneiros indagavam por que fizera isso, ele não podia se defender com a alegação de que fora torturado. Ele tinha de justificar seus atos para si mesmo, a fim de manter o seu senso de integridade. No instante, ele declararia que escrevera porque era verdade. Então, neste momento, a sua identidade mudou. Percebia-se agora como pró-comunista e todos ao redor rotulavam como tal. Reforçariam sua nova identidade ao tratá-lo da mesma maneira como tratavam os grandes comunistas. Logo, a sua identidade o levaria a denunciar abertamente seu país, e a fim de manter a coerência entre as suas declarações e o novo rótulo, passava a colaborar ainda mais com os captores. Esse era um dos aspectos mais brilhantes da estratégia chinesa. A partir do momento em que seu prisioneiro escrevia alguma coisa, não podia mais tarde fingir para si mesmo que nunca acontecera. Lá estava, preto no branco, para qualquer um ver. Algo que o impelia a tornar suas convicções e autoimagem coerentes com o que inevitavelmente fizera. Antes de julgar com muito rigor os nossos prisioneiros de guerra, no entanto, devemos olhar bem para nós mesmos. Você escolheu conscientemente a sua identidade, ou é o resultado do que outras pessoas lhe disseram de eventos significativos em sua vida e de outros fatores que ocorreram sem a sua percepção e aprovação? Que comportamentos coerentes você teve de adotar para ajudar a formar a base de sua identidade? Estaria disposta a se submeter a uma dolorosa extração de medula óssea para ajudar um amigo? A primeira reação da maioria das pessoas seria absolutamente não. Contudo, no estudo realizado em 1970, os pesquisadores descobriram que, se uma pessoa era levada a acreditar que a coerência de sua identidade dependia disso, muitos seriam capazes desse ato altruísta. O estudo demonstrou que quando se pedia às pessoas para assumirem pequenos compromissos e seguia-se com 2 atos que faziam com que a recusa em seres voluntárias parecesse incompatível com o caráter, muitas começavam a desenvolver uma nova identidade. Passavam a ver como doadoras, como uma pessoa que se empenha incondicionalmente em ajudar aos que precisam através do sacrifício pessoal. Depois que isso acontecia, quando se fazia o pedido para a doação da medula, essas pessoas sentiam-se compelidas pela força de sua nova identidade a atender independentemente do tempo, dinheiro ou dor física envolvidos. A visão de si mesma como doadoras torna-se um reflexo do que eram. Não há alavanca mais potente do que a identidade para moldar o comportamento humano. Você pode perguntar: a minha identidade não é limitada por minha experiência? Não. Ela é limitada por sua interpretação da sua experiência. Sua identidade ela é constituída pelas decisões que tomou sobre quem você é e o que decidiu fundir em si mesmo. Você se torna os rótulos que conferiu a si mesmo a maneira como você define a sua identidade, define sua vida. A suprema dor. Sementes de uma crise de identidade. Pessoas que agem de forma incoerente com o que acreditam estão armando o cenário para o clichê social de uma crise de identidade. Quando a crise explode, elas ficam desorientadas, questionando suas convicções anteriores, seu mundo inteiro vira pelo avesso e elas experimentam um intenso medo de dor. É o que acontece com tantas pessoas que sofrem a crise da meia-idade. Muitas vezes essas pessoas elas se identificam como jovens e algum estimulante ambiental
Alcançar uma determinada idade, comentários dos amigos, cabelos brancos, leva-as a temerem os anos vindouros e a nova e menos desejável identidade que esperam experimentar com isso. Assim, num esforço desesperado para manter a identidade, elas fazem coisas para provar que ainda são jovens. Compram carros velozes, mudam um penteado, divorciam-se, trocam de emprego. Se tais pessoas tivessem uma sólida noção de suas verdadeiras identidades, será que elas experimentariam essa crise? Desconfio que não. Ter uma identidade expressamente vinculada à idade ou aparência vai encaminhá-lo para mudar, porque é claro que essas coisas vão mudar. Então, se temos um senso mais amplo de quem somos, nossa identidade nunca se torna ameaçada. Até mesmo as empresas, elas podem ter crises de identidade. A gigantesca Xerox Corporation, ela passou por uma interessante mudança em sua imagem, quando o computador pessoal emergiu como a onda do futuro. A Xerox queria usar o seu poder tecnológico para entrar nesse novo e excitante mercado. Ela empenhou a sua equipe de pesquisa e desenvolvimento depois de um investimento aproximado de 2 bilhões de dólares. Ela conseguiu diversos avanços inovadores, inclusive o precursor de que agora chamamos de mouse. Por que então a Xerox não permaneceu na competitiva corrida dos computadores disputando com a Apple e a IBM? Um dos motivos com toda certeza é o fato de que, no início, a sua identidade não lhe permitia seguir nessa direção. Até mesmo a sua identidade gráfica, que usava um monge gorducho, confinava sua capacidade a ser identificada como a epítome da vanguarda na tecnologia da computação. Embora simbolizasse a natureza meticulosa da cópia de manuscrito, o monge ele não era apropriado para o novo empreendimento em alta tecnologia, em que a velocidade era um dos critérios mais importantes. Então, do lado do consumidor, a identidade que a Xerox estabelecera como a mais destacada empresa copiadora do mundo não incutia, jamais, muita confiança nos seus esforços para poder entrar no mercado de computadores. Acrescente-se isso uma identidade gráfica que tinha pouco a ver com o processo rápido de informações e se começa a perceber a origem de alguns dos problemas da Xerox. Bem, os especialistas em marketing e programação gráfica vão lhe dizer que a imagem empresarial é um enorme filtro, através do qual os consumidores eles processam as informações de compra, então eles devem saber quem você é, o que representa e quando estão investindo grandes quantias, geralmente eles querem comprar de uma empresa que exemplifica seu produto. Enquanto a Xerox lutava com a incorporação da área de computação, a sua identidade existente, outras companhias se lançaram no primeiro plano, dominando o mercado. A essa altura, a Xerox ela decidiu que, em vez de tentar mudar a sua identidade, ela passaria a utilizá-la. Ela iria computadorizar as suas fotocopiadoras e encontrar os dólares de pesquisa e desenvolvimento na melhoria do que já sabia fazer melhor. Assim, a Xerox ela iniciou o processo de transformação pela produção de novas imagens Xerox, exibindo comerciais com imagens e ritmo acelerado de hardware, software, redes de comunicação e concluindo a mensagem visual com as palavras Xerox, a cópia dos documentos. Essa identidade ampliada precisou ser condicionada dentro da cultura para a Xerox expandir seu mercado, e a empresa aproveitou todas as oportunidades para fazê-lo. John Kennedy disse: escrita em chinês, a palavra crise é composta por 2 caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. Não é preciso uma crise para a maioria de nós compreender que podemos mudar o nosso comportamento. Mas a perspectiva de mudar a identidade parece ameaçadora ou impossível para quase todo mundo. O rompimento com as convicções básicas sobre quem nós somos proporciona a dor mais intensa, e algumas pessoas chegam ao ponto de se matarem para preservar essas convicções. Isso foi drasticamente ilustrado pela obra-prima de Victor Hugo, Os Miseráveis. Aliás, stop para o livro. Eu li esse livro e também assisti a peça. Vamos continuar aqui no livro. Quando o herói Jean Valjean é libertado da prisão, ele sente-se frustrado e sozinho. Embora durante os muitos anos que passou sob a custódia da polícia francesa, nunca tenha aceitado o rótulo de criminoso.
apenas roubaram pão para alimentar a sua família, que aliás estava faminta. E por causa disso, ele recebeu uma longa pena de trabalhos forçados. Descobre logo, depois de solto, que não consegue arrumar um dia de trabalho honesto. É desprezado e repelido por causa de sua situação de ex-condenado. Ao final, em estado de total desamparo, ele começa a aceitar a identidade que o rótulo da sociedade lhe impôs. É agora um criminoso e passa a agir como tal. Quando um bondoso padre o acolhe, alimenta e oferece abrigo para a noite, ele consuma sua identidade criminosa ao roubar as modestas peças de prata de seu benfeitor. A polícia detém Valjean numa investigação de rotina e descobre não apenas que ele é um ex-condenado, mas também que tem em seu poder os bens mais valiosos do padre. Um crime punível com trabalhos forçados pelo resto da vida. Valjean é levado à presença do sacerdote e depois da apresentação dos fatos, o padre afirma que as peças foram um presente. E lembra a Valjean que esqueceu de levar 2 castiçais de prata. Para surpresa adicional de Valjean, o padre converte a sua generosa mentira em verdade e manda-o embora com a prata para começar uma vida nova. Valjean tem que lidar com as ações do padre. Por que teria acreditado nele? Por que não despachou acorrentado? O padre dissera-lhe que era seu irmão, que Valjean nunca mais pertencia ao mal, que era um homem honesto, um filho de Deus. Esse padrão intenso de interrupção muda a identidade de Valjean. Ele rasga os documentos da prisão, muda-se para outra cidade, assume uma nova identidade e, ao fazer isso, todos os seus comportamentos mudam. Torna-se um líder, ajuda as pessoas na comunidade. Contudo, um policial, Monsieur Javert, faz com que a cruzada de sua vida seja encontrar Valjean e levá-lo à justiça. Ele sabe que Valjean é mau e se define como aquele que leva os maus à justiça. Quando Javert finalmente o encontra, Valjean tem a oportunidade de eliminá-lo, mas, magnânimo, poupa-lhe a vida. Depois de uma perseguição pela vida inteira, Javert descobre que Valjean é um homem de bem, talvez até melhor do que ele. E não pode lidar com o potencial de compreender que talvez fosse um homem cruel e maligno. Em decorrência, ele se joga nas corredeiras do rio Sena. Sua suprema agonia foi o desaparecimento da certeza e sentiu-se desarraigado. Ah, que coisa assustadora! O homem determinado não mais sabendo seu caminho e recuando. Victor Hugo, Os Miseráveis. Afinal, quem é você? O que tudo isso realmente significa pode parecer muito esotérico, a menos que comece a definir a nós mesmos. Por isso, faça uma pausa para identificar quem você é. Quem é você? Há muitos meios para nos definirmos. Podemos nos escrever com nossas emoções. Eu sou apaixonada por isso, sou pacífica, sou arrebatadora, sou simpática. Ou pelas nossas profissões. Sou um advogado, sou uma médica, sou uma sacerdote. Nossos títulos, né? Eu sou vice-presidente, sou executivo. Os nossos rendimentos, eu sou milionária, eu sou trilhardária. Nossos papéis, né? Eu sou tia, eu sou irmã, eu sou mãe. Eu sou a mais velha de 5 mulheres. Então, os nossos comportamentos também. Eu sou um jogador. E os nossos bens. Eu sou o proprietário de um Beamer. Nossas metáforas. Sou o rei do pedaço. Estou por baixo. Nosso retorno. Não valho nada. Eu sou especial. Nossas convicções espirituais. Sou judeu. Nossa aparência. Sou velho, sou jovem, sou bonito. E as nossas relações. Sou a rainha da festa de formatura de Spring Valley em 1960. Nosso passado. Sou um fracasso. E até o que não somos, não sou um frouxo. A identidade de nossos amigos e colegas também tende a nos afetar. Dê uma olhada em seus amigos. Quem acredita que eles são e muitas vezes um reflexo de quem acredita que você é. Vou ler novamente. Quem acredita que eles são é muitas vezes um reflexo de quem acredita que você é. Se os amigos eles são afetuosos e sensíveis, há uma grande possibilidade de que você se veja de um modo similar. A estrutura do tempo que você usa para definir a sua identidade também é muito importante. Olha para o passado, o presente ou o futuro ao definir quem realmente é. Anos atrás,
Meu presente e passado não eram muito excitantes, e por isso, conscientemente, eu fundi minha identidade com a visão que tinha de quem sabia que me tornaria. Não precisei esperar, eu comecei a viver como aquele homem no mesmo instante. É muito importante, quando se responde a essa pergunta, estar no estado certo. Você precisa se sentir relaxado, relaxada, segura, curiosa. Então, se você está apenas folheando esse livro, lendo muito depressa, por alto, ou se tem muitas distrações, não vai obter as respostas de que precisa. Respire fundo, relaxe, deixe o ar sair devagar, deixe a mente ficar curiosa, não apreensiva, nem preocupada, nem procurando pela perfeição ou qualquer coisa em particular. Apenas pergunte a si mesmo: quem sou eu? Anote a resposta, torne a perguntar, e a cada vez que perguntar, escreva o que aflorar e continue sondando mais e mais fundo. Continue a perguntar até encontrar a descrição de si mesma, sobre a qual tem a convicção mais forte. Como você se define? Qual é a essência de quem é? Que metáforas usa para se descrever? Que papéis desempenha? Com bastante frequência, se você não criar esse estado seguro e curioso, todos os medos e hesitações sobre identidade insistirão em dar respostas inadequadas. Se você fizer essa pergunta a alguém repentinamente, quem é você? Sem levá-lo ao estado certo primeiro, você obterá uma de duas respostas. Um olhar aturdido. Esse tipo de pergunta deixa muitas pessoas confusas, porque nunca foram chamadas a ponderar a sério sobre a resposta. Uma resposta superficial. É uma técnica de evasiva à primeira tentativa. A resposta pode ser definida como o príncipe Popeye, em que a pessoa se limitará a declarar: eu sou o que sou, isso é tudo o que sou. Já descobri que quando se faz uma pergunta a alguém, em particular de caráter emocional, a pessoa ela não costuma responder antes de fazer duas perguntas suas. Primeiro, pergunta a si mesmo: posso responder a essa pergunta? Se a pessoa não tem certeza de quem é, poderá dizer: não sei, ou dar uma resposta superficial. Às vezes, as pessoas elas receiam fazer a pergunta por medo de compreenderem que carecem de lucidez nessa área crítica de suas vidas. E a segunda pergunta que as pessoas costumam fazer antes de responderem é a seguinte: o que tem isso para mim? Se eu responder a essa pergunta, como isso vai me beneficiar pessoalmente? Deixe-me oferecer as respostas a essas duas perguntas. Primeiro, você sabe quem é. Isso mesmo, pode encontrar a resposta se pensar um pouco a respeito neste momento. Mas tem de confiar em si mesmo para deixar as respostas, quaisquer que sejam, fluírem livres. E não deixe de escrevê-las. Segundo o benefício de saber quem você é de fato, consiste na capacidade de moldar todos os seus comportamentos. Se fizer uma pausa para assumir o estado certo, vai oferecer uma resposta ponderada. Espero que seja o tipo de resposta que procura neste momento. Eu penso, logo existo. René Descartes. Portanto, faça uma pausa agora para você responder uma pergunta analisada pelos filósofos ao longo dos tempos. De Sócrates a Sartre. Ponha-se naquele estado seguro e curioso. Respire fundo, deixe o ar escapar devagar e pergunte: quem eu sou? Para ajudá-la a se definir, lembre-se de que a identidade é simplesmente o que distingue das outras pessoas. E aqui estão dois exercícios que acho que você vai gostar. Se você procurasse seu nome num dicionário, o que diria? 3 palavras bastariam para cobrir tudo ou sua narrativa épica consumiria páginas e mais páginas? Talvez até exigisse um volume inteiro? Agora descreva a definição que encontraria se fosse procurar seu nome no dicionário. Faça uma pausa, absorva as respostas. Quando estiver pronto, passe para o exercício seguinte, que é esse. Se fosse criar um cartão de identidade que representasse quem você realmente é e o que haveria nele e o que você deixaria de fora, incluiria ou não um retrato? Relacionaria suas estatísticas vitais, descrição física, emoções, convicções, associações, aspirações, lema, capacidades? Tire um momento para você descrever o que haveria nesse cartão de identidade e o que deixaria de fora, a fim de mostrar a alguém quem você realmente é. Agora dê uma olhada em tudo que você escreveu, na descrição de sua identidade, em essência, a história de sua vida,
como se sente a respeito, e eu espero que esteja fazendo uma pausa agora para avaliar, de fato, quem você é, para sentir a emoção profunda que deriva do reconhecimento. Se percebe que sua identidade criador, saiba que qualquer coisa que chama de sua identidade é apenas aquilo com que você decidiu se identificar. E pode mudar isso num instante. Você tem o poder dentro de você neste momento. Mais do que isso, depois de verificar como as identidades elas evoluem, terá uma oportunidade de expandir a sua identidade e com isso toda a sua vida. Evolução de uma identidade. Uma amiga chamada Debra, a quem todos conhecem como aventureira e vibrante, ela partilhou comigo uma história sobre a transformação por que passara com a sua identidade. Quando eu estava crescendo, disse ela, eu sempre fui uma pessoa fraca. Eu não fazia nenhum esforço físico, nem qualquer coisa que apresentasse um potencial para me machucar. Depois de participar de algum dos meus seminários e a realizar novas experiências, mergulho, submarino, paraquedismo, ela começou a perceber que ela podia fazer essas coisas caso se esforçasse. Mas essas novas referências ainda não estavam organizadas numa nova convicção sobre quem ela é. Via-se agora apenas como uma medrosa que saltou de paraquedas. A transformação ainda não ocorrera. Sem que ela soubesse, porém, já fora desencadeada. Ela informa que outras pessoas invejavam seus feitos, dizendo: como assim? Eu gostaria de ter coragem para fazer a mesma coisa. Você é tão aventureira. Debra ficou sinceramente surpresa com os comentários, mas a persistente opinião dos outros a seu respeito começou a levá-la a questionar a visão que tinha de si mesma. Ao final, contou Debra, eu comecei a vincular dor à ideia de ser uma medrosa. Eu sabia que a convicção sobre a minha fraqueza estava me limitando, e por isso eu decidi que isso não era mais o que eu queria ser. Não era apenas isso, porque durante todo aquele tempo sua psique vinha lutando com a incongruência entre como os amigos a consideravam e como ela própria percebia sua identidade. Assim, quando surgiu outra chance de saltar de paraquedas, ela tratou de aproveitá-la como uma oportunidade de dar o pulo do potencial para o fato de o que podia ser ao que é. E ela pensou, eu era assim, mas eu não sou mais essa pessoa. E hoje eu vou me divertir. Usou a apreensão dos outros como contraste com a nova pessoa que decidira se tornar. Pensou também. Era assim que eu costumava reagir. Ficou surpresa ao compreender que acabara de efetuar uma grande mudança. Não era mais uma medrosa, mas uma mulher aventureira e poderosa prestes a aproveitar a vida ao máximo. Foi a primeira a saltar do avião e durante toda a descida gritou de satisfação, alegria, exultação. Nunca antes sentira níveis tão intensos de pura energia física e excitamento. Um elemento básico que pode ter a levado a se superar com a adoção da nova identidade. Foi o nível profundo de empenho em dar o exemplo aos outros como líder da equipe. Ela me disse, é como o que você faz, Tony. Se fizesse um seminário inteiro sobre superar o medo e a limitação, mas se recusasse a arriscar qualquer coisa, não daria certo. E preciso fazer o que diz. A transformação de Debra foi completa. Ela adquiriu novas referências que começaram a lascar a sua identidade, a lascar a sua antiga identidade, tomou a decisão de se identificar com maiores possibilidades e quando chegou o momento certo, ela constatou a sua nova identidade com o que não queria mais ser. Foi a alavanca final de que precisava para consumar a transformação. Sua evolução foi simples, mas poderosa. Essa completa mudança de identidade causa agora um maior impacto nos filhos, no trabalho e em tudo o mais em que ela está envolvida. Debra é, de fato, uma líder aventureira. Claro que você sempre pode decidir se redefinir. Pense na imaginação maravilhosa que inunda o coração e a alma de cada criança. Um dia, um menino é o Zorro, o Vingador Mascarado. No dia seguinte é Hércules, o herói olímpico. E amanhã é o avô, seu herói na vida real. As mudanças de identidade elas podem figurar entre as mais alegres, mágicas e libertadoras experiências da vida. Porque os adultos eles guardam um ano inteiro pelo Dia das Bruxas ou pelo Mardi Gras em Nova Orleans. Um motivo, tenho certeza, é que essas celebrações nos dão permissão para sairmos de nós mesmo e assumirmos um alter ego. Podemos fazer coisas nessas novas identidades que normalmente não faríamos.
Podemos fazer coisas que queremos fazer durante todo o tempo, mas que consideramos incoerente com as nossas identidades. A realidade é que podíamos fazer em qualquer dia do ano. Podemos nos definir por completo, ou podemos simplesmente deixar nossos verdadeiros eus aflorar. Como o manso Clark Kent tirando o óculos e o terno para revelar o poderoso super-homem. Podemos descobrir uma identidade gigantesca, que é mais do que nossos comportamentos, mais do que nosso passado, mais do que qualquer nível que já concedemos. O poder de se reinventar. Agora nós vamos expandir. Se a sua identidade não é tudo o que você quer ser, então faça o que é indicado a seguir. Comece por dar os seguintes 4 passos para reinventar a si mesmo. Faça uma lista, neste momento, de todos os elementos da identidade que você quer ter. Ao elaborar a lista, regozije-se com o poder de que dispõe agora de mudar pela simples decisão. Quem são algumas pessoas que possuem essas características a que você aspira? Podem servir como modelos? Imagine que está se fundindo com essa nova identidade. Como você andaria? Como falaria? Como pensaria? Como se sentiria? O segundo passo. Se você gostaria realmente de expandir a sua identidade e sua vida, então decida neste momento, conscientemente, quem deseja ser. Fique excitado, seja outra vez como uma criança e escreva em detalhes quem você decidiu que é hoje. Faça uma pausa agora para escrever a sua lista ampliada. 3. Formule agora um plano de ação que o levaria a saber que está de fato vivendo de acordo com a sua nova identidade. Ao desenvolver esse plano, preste uma atenção especial aos amigos que escolhe para passar algum tempo. Eles vão reforçar ou destruir a identidade que você está criando? Não há nada tão agradável quanto observar alguém expandir a sua identidade. Uma das maiores alegrias que eu já experimentei nos últimos anos foi observar a transformação de meu filho mais velho, Tyler, ao passar de um neófilo em voar de helicóptero comigo a um piloto com brevet e depois a um piloto de helicóptero profissional. Que mudança no amor próprio quando ele começou a perceber que se tornara um dos poucos que fazem em comparação com os muitos que apenas falam. Por saber que dominava os céus e criara para si mesmo a liberdade sem limites que poucos jamais teriam sequer a esperança de experimentar. Quarto passo. O passo final é você se comprometer com a sua nova identidade, irradiando-a a todos ao seu redor. A transmissão mais importante, porém, é para você mesmo. Use o novo rótulo para se descrever todos os dias e ficar acondicionado dentro de você. O futuro de sua identidade. Mesmo depois de completar esse exercício, você vai querer continuar a refinar a sua identidade, expandi-la ou criar melhores regras para ela. Vivemos um mundo muito dinâmico, em que as nossas identidades devem sempre se expandir para que possamos desfrutar de uma qualidade de vida maior. Você precisa estar consciente de coisas que podem influenciar a sua identidade, verificar se o estão fortalecendo ou enfraquecendo e assumir o controle de todo o processo. Se não for assim, você se torna um prisioneiro de seu passado. Estou curioso. Você é agora a mesma pessoa que era ao pegar este livro? Estou constantemente me redefinindo e as pessoas costumam se espantar com meu nível de confiança ao lançar novos empreendimentos. Muitas vezes me perguntam como conseguiu realizar tanta coisa em sua vida. Creio que em grande parte é o resultado de encarar as coisas de uma maneira diferente da maioria. Enquanto a maioria das pessoas elas precisam estabelecer sua competência antes de se sentir confiante, eu decido me sentir confiante. E isso me proporciona um senso de certeza para persistir até ser competente. É por isso que a minha identidade ela não é limitada por referências passadas. Então, se você me perguntasse quem sou eu hoje, posso decidir mudar amanhã. Responderia que sou um criador de possibilidades, um instigador de alegria, um catalisador para o crescimento, um construtor de pessoas e um produtor de paixão. Não sou um motivador, um pregador ou um guru. Eu sou um dos especialistas da nação americana em psicologia da mudança. Sou um treinador, um empreendedor, marido, pai, amante, amigo, personalidade da televisão, autor de best-sellers, um dos oradores de maior impacto dos Estados Unidos, faixa preta, piloto de helicópteros a jato, empresário internacional, perito em saúde, defensor dos desamparados
filantropo, professor, uma pessoa que faz uma diferença, uma força para o bem, um curador, um desafiador e um sujeito divertido, audacioso e humilde. Identifico-me com os elementos mais elevados do meu eu e encaro os meus aspectos que ainda não são perfeitos como oportunidade para o crescimento em vez de falhas de caráter. Precisamos expandir nossa visão de quem somos. Precisamos garantir que os rótulos que atribuímos a nós mesmos não sejam limites, mas estímulos que acrescentamos a tudo que já é bom em nós, pois vamos nos tornar qualquer coisa com que comecemos a nos identificar. Esse é o poder da convicção. Thomas Edison disse assim: se todos nós fizéssemos as coisas de que somos capazes, iríamos literalmente espantar a nós mesmos. Então, por causa do meu empenho em expandir sempre minha capacidade de apreciar todos os aspectos da vida, eu vivo à procura de referências singulares. Anos atrás, eu decidi visitar o necrotério do Beluve e experimentei uma grande transformação na vida. Eu fui até lá porque um amigo, o Dr. Fred Colvan, que é psicólogo-chefe do Beluve Hospital em Nova York, convenceu-me de que temos de compreender a morte para compreender a vida. Beck e eu chegamos à sua sala com bastante apreensão. Fred convidou-nos a sentar e advertiu-nos a não dizer uma só palavra durante toda a experiência. Apenas deixem acontecer, disse ele. Observem os sentimentos que afloram e conversaremos a respeito mais tarde. Sem sabermos o que esperar, nós o seguimos bastante nervosos, descemos a escada. Ele nos conduziu à seção de corpos não reclamados, onde a maioria dos que ali permaneciam provinha da população de indigentes que vivia nas ruas. Ao puxar o primeiro gavetão de metal e abrir o zíper do saco que encerrava o corpo, eu senti um tremor percorrer meu corpo. Ali estava aquela pessoa, mas no mesmo instante eu fui dominado pelo sentimento de vazio. Beck ficou abalada ao pensar que viu o corpo se mexer. Fred explicou mais tarde que a experiência de Beck era comum, que todos temos dificuldade para lidar com corpos que não se mexem, que estão desprovidos da pulsação da vida. Enquanto ele abria um gavetão depois de outro, a emoção tornou a me envolver. Não há ninguém aqui. O corpo está aqui, mas não há um indivíduo. Momentos depois da morte, aquelas pessoas pesavam tanto quanto na ocasião em que estavam vivas. Mas alguma coisa, a essência de quem realmente foram, não está mais ali. Não somos os nossos corpos. Quando morremos, não resta a menor dúvida de que desaparece a identidade intangível, sem peso, a essência da vida, que alguns chamam de espírito. Creio que é igualmente importante para nos lembrarmos que enquanto estamos vivos, também não somos os nossos corpos. Também não somos nosso passado, nem somos comportamento no momento. Essa experiência me proporcionou um incrível senso de gratidão pela dádiva abençoada da vida. Subitamente eu pensei nas pessoas que tinham grandes desafios físicos e concluí: puxa, como parecem saudáveis. Não há nada como um pequeno contraste para nos lembrar como somos todos afortunados. Há pouco tempo, meus sentimentos foram traduzidos em palavras quando tive a oportunidade de visitar o escritor Wayne Dyer. Ele disse uma coisa, naquele dia, que expressa os meus sentimentos. Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nossa identidade é a pedra fundamental dessa experiência. Creio que nossa verdadeira identidade é algo indefinível e maior do que qualquer coisa que se possa descrever. Somos alma, somos espírito. Lembrar quem somos de fato põe tudo em perspectiva, não é mesmo? A partir do momento em que agimos com o conhecimento de que somos seres espirituais, não seremos apanhados nos pequenos jogos que nos separam um dos outros. Saberemos com uma profunda convicção que estamos ligados a toda a criação. Walt Whitman disse assim: cada um de nós, inevitável, cada um ilimitado, cada um com o seu direito neste mundo, cada um com aceso aos eternos sentidos no mundo, cada um aqui, tão divino quanto tudo. E eu vou ficando por aqui em mais uma leitura do livro. Vou pedir para você, se você gostou, dá like, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu comentário aqui. Eu vou deixar o card agora aqui da leitura do livro inteiro. Muito obrigada, que Deus abençoe.